buenas, cara pálida! Estou de volta pro YouTube! Prof. Henrique Araújo aqui falando. Esse é o primeiro vídeo de 2022. No início do ano eu tive muito trabalho aqui com os cursos pagos, com os meus alunos, com as notas do Enem, mais um monte de função, e aí deixei o YouTube um pouquinho em stand-by, mas estou voltando com toda a energia e com todo o gás para entregar um conteúdo aqui gratuito de redação para o Enem para você. Então, antes de mais nada, ó, já me segue. @Prof. Henrique Araújo, @Prof. Henrique Araújo aqui no Instagram. Tô tentando fazer um TikTok. Eu não sei se o TikTok tá rolando, vai rolar, enfim. Vamos arrumar isso aqui, eu acho que tá bom, né? Deixa eu testar aí. Um pouquinho pra cá, eu vou fazer esse vídeo sem edição mesmo. Um pouquinho pra cá e era isso. Gente boa, você já deve ter visto aí em algum lugar desta tela o assunto de hoje. Uma vírgula, uma letrinha e um verbo que causam muitas confusões entre sujeito e adjunto. Eu tô corrigindo redação, tanto na minha plataforma quanto dos meus alunos presenciais, e já encontrei vários textos que têm este problema, e lá no início do texto você já começa perdendo ponto na competência 1. Então, se você está se ligando agora, saiba que a competência 1 é a da gramática e é a mais difícil da gente tirar 200 pontos. Por quê? Cada vírgula, cada letrinha errada conta como desvio. E 2 desvios é o máximo para a gente tirar 200 pontos. Ou seja, se eu erro 3 vírgulas ou um acento, né? 2 vírgulas e um acento, 3 vírgulas, 3 acentos, já era 160 pontos, 40 pontos a menos. E aí, nós temos uma grande confusão aqui de sujeito com adjunto. Deixa eu mostrar para vocês. Isso aqui é um exemplo, tá? De uma redação que começa. Na obra literária Pequeno Manual Antirracista, da escritora Djamila Ribeiro, traz a narrativa acerca das origens do racismo no país. O que acontece? A pessoa, ela tem uma pitadinha ali, né, de estrutura pronta, de modelinho pronto, só que ela se confunde. Quando eu digo na obra, ó, na série, no filme, eu estou trabalhando um lugar. Neste lugar, na obra literária Pequeno Manual Antirracista, certo? Então, isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. É nesse lugar, é na obra, certo? Quem é que pode dar essa dica para vocês? Esse N. Na, no, na. É onde vai aparecer os lugares no filme, na série, no Brasil, na sociedade brasileira, tudo isso é lugar, tá? Bom, se eu tenho um adjunto adverbial de lugar, o que acontece? Eu ainda não tenho o sujeito, certo? Nesta casa, o Henrique mora, né? No Brasil, a pandemia está melhor, né? Na Rússia, a guerra está acontecendo. Então eu mostro o lugar e depois eu mostro um sujeito, né? Nesse quadro está escrito um texto, tá? Um texto está escrito. Ou seja, o lugar, gente, não é o sujeito. Quando eu digo na obra literária Pequeno Manual Antirracista, da escritora Djamila Ribeiro, nesse ponto aqui, ó, quando eu termino o aposto da escritora ou quando eu termino o adjunto, porque isso aqui não precisava, tá? A pessoa colocou, é uma informação boa, é uma informação a mais, mas não precisava. Quando depois da vírgula, imediatamente vai vir quem? O sujeito. Então, por exemplo, na obra literária Pequeno Manual Antirracista, a narrativa sobre as origens do racismo no país traz um reflexo, enfim.
tá? Mas eu preciso de um sujeito aqui. Eu preciso de alguém que conjuga esse verbo traz. No caso da pessoa, ela confundiu na obra por a obra. Aí funcionaria. A obra literária Pequeno Manual Antirracista traz. Esse traz é da obra. A obra traz. Ok. Mas se eu tenho na obra literária, esse traz fica solto, fica vazio. Por quê? Porque na obra, na série, no filme, é apenas adjunto e não é sujeito. Então essa frase aqui, ela fica sem sujeito, ela fica incompleta, fragmentada. E isso é uma falha de estrutura grave para o Enem, tá? Você tem uma falha aí grande. Um outro problema é ao contrário. Quando eu tenho a obra Pequeno Manual Antirracista, da escritora Djamila Ribeiro, destaca-se. Então, se eu tivesse na obra, destaca-se a narrativa, né? A narrativa destaca-se, beleza, funcionaria. Agora esse destaca-se aqui, ó, ele traz uma impessoalidade que muitas vezes nós utilizamos na redação, né? Destaca-se, refere-se, né? Cita-se. A gente usa esse C aqui, que é uma marca de impessoalidade, quando a gente não quer trabalhar o sujeito. Só que aqui a pessoa ela trouxe o sujeito, a obra Pequeno Manual Antirracista, tá? Então, nesse caso, como é que eu consertaria essa frase? A obra Pequeno Manual Antirracista destaca, aí eu tiro essa vírgula aqui é do aposto, né? Destaca a narrativa acerca do racismo estrutural do país. Porque aí eu tenho este verbo destacar para este sujeito. A obra destaca, certo? Se eu colocasse na obra, aí funcionaria destaca-se, tá? Então, pensa o seguinte, se eu tenho né? A obra, o filme, a série, é sujeito. E aí eu vou conjugar o verbo. Porque tem o sujeito ali. Vou conjugar. A obra destaca, ó, a obra. Terceira pessoa do singular, né? Ela. Destaca, terceira pessoa do singular. Quando eu tenho na obra, no filme, na série, eu tenho adjunto. Então aqui eu posso trazer essa impessoalidade ou eu posso trazer um novo sujeito, certo? Cuidado, carinha pálida, isso aqui é um errinho básico que muita gente comete, geralmente na introdução, é falha de estrutura, causa vários desvios de vírgula, mas também traz falha de estrutura, porque o teu sujeito não acontece. Ou você confunde sujeito, enfim, isso é falha de estrutura, é mais grave para o Enem. Você tem aí quase 40 pontos logo nas primeiras linhas. Tá bem, cara pálida? Então hoje eu passei aqui simplesmente para matar a saudade do YouTube e dizer para vocês came back. Estou de volta. Me segue, @Prof. Henrique Araújo. Dá o teu joinha. Oh, já estava esquecendo. Dá o teu joinha, ativa as notificações e eras isso. Beijo grande e daqui a pouquinho eu volto. Não vou deixar você sem estes conteúdos. Beijo, fui, tchau!